Começar. Nós estamos no livro Missionários da Luz, e a gente parou aqui nessa parte em que o André ainda está nesse trabalho de observação de um processo de reencarnação, e nós estamos na parte que ele está conversando com essa senhora, que irá reencarnando. E ele começa, e a gente parou aqui, ó, fixando-me, desassombrada e serena, asseverou. A senhora, ele estava conversando com essa senhora, que vai reencarnar, e foi dito, eu vou voltar só um pouquinho aqui assim. Perdi aqui. Puxa, onde é que eu fui parar? Ah, desculpa, pessoal, eu apertei um botão aqui errado, sem olhar. Estou achando que eu fui muito mais, estava mais para cima. Essa senhora, ela recebeu um elogio de que era uma abnegada, ia voltar numa situação de abnegação, né? E ela, meio sem graça, ela vai e sorri, né? Algo contrafeito por ver focalizada na opinião franca do amigo. Todavia, Manassés, com otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abissais, nas zonas inferiores. Aí ela vai e responde, não vejo nisso abnegação nenhuma, atalhou a senhora, sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me, desassombrada e serena, asseverou, as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Aí ela vai falar falou dessa parte de quem recebe essa missão, né, de ser mãe aqui na Terra, e que, de alguma forma, faz de qualquer forma, sem prestar atenção, às vezes com tanto egoísmo, a gente vê, o meu filho mais novo essa semana passada, saiu para encontrar uns amigos que não encontravam há muito, muito tempo, e voltou falando de uma história, assim, muito triste, de uma das amigas que não tem nenhuma relação com a mãe, que saiu de casa, quer dizer, uma jovem, 19 anos, ele tem 19 anos, que saiu de casa, que a mãe é extremamente egoísta, que, assim, uma situação muito, muito difícil que a gente, às vezes, não imagina que acontece, né, e acontece aos montes, a gente acha que essas coisas são mais difíceis de acontecer, mas, na verdade, eu acho que são até muito fáceis de acontecer, porque as pessoas estão muito ensimesmadas, né, estão muito pensando em si mesmas, e vai deixando essa tarefa de ser mãe, que não é uma coisa simples, e é um aprendizado diário, né, vai deixando de lado. E ela vai, essa Anacleta vai e responde aqui assim, esse, o meu caso, não se deva mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Ela falando que ela não é um sacrifício, é a obrigação do que ela não fez em outra situação. Interessava-me a história daquela irmã, despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe. Regressará, então, dentro em breve.
De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair. Emocionada, talvez, com minha observação sincera, estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me como... Muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou. Já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu Adão. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia, continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se, calma e afável. Manassés compreendeu-me a curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas de corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutros tempos, os 4 filhos, quando o Senhor lhe confiara, caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem do bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência indireta, 4 almas não encontravam recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas e em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastaram para obter semelhante concessão? Perguntei, impressionado. Mais de 30. Imagine-lhes os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ia dizer da minha profunda surpresa diante do mecanismo de indução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo.
Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Abri um pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher. Me acentuou. Veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado, surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta, dentro de linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho a desempenhar. Estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. É interessante a gente ler esse tipo de informação, porque não me passava assim pela cabeça que teria tanta minúcia de detalhe que a gente faria parte desse plano, né, de retorno, quando tem o plano de retorno. Essa minúcia completa, seja, que a gente teria acesso, né? Mas é muito interessante. Pode falar. O que eu acho interessante que... Desculpa, eu ainda estou com a gripe e não estou saindo ainda. O que acontece? O corpo, quando é perfeito, é uma provação, porque é uma prova difícil. Então, o que nós temos, por exemplo, a inteligência. Muitas pessoas atribuem a inteligência à elevação espiritual. Não é. A inteligência é um atributo do humano, do corpo humano, que ele foi programado para isso. Assim como a burrice, assim como a beleza. A prova da beleza é uma prova muito difícil. Há de convir que, no mundo de hoje, principalmente uma mulher bela e um homem belo, é muito fácil de se desvirtuar do caminho. E aí a mesma coisa, inteligência. Inteligência, uma pessoa que é muito inteligente, tende o quê? A ser prepotente e outras coisas mais. E aí, conclusão, isso tudo que eu quero falar, que às vezes no próprio meio espírita, as pessoas confundem a beleza com a elevação espiritual, a inteligência com a elevação espiritual, que não tem nada a ver. Você pode ter um espírito de grande luz, mas está dentro de um corpo que, sabe, que não representa aquela luz que ele tem. É só isso que eu queria falar. Mas a minha pergunta é, será que todo mundo pode escolher o que vai querer? Acho que não, né? Acho que não também. Eu fico pensando... Pode falar. Eu acho que só os que têm realmente uma função mais, como é que eu vou dizer, mais profunda, talvez. Porque a maioria de nós está pagando aqui erros, mas que nem sabe exatamente o que fez. Não sei, mas eu acho que não é todo mundo que teria... eu acho também. A capacidade, falar, né, de falar. Não. Eu estou estudando aquele livro Céu e Inferno, sabe? E o que a gente estudou lá, que eles comentaram, é que hoje em dia, no nível que a gente está, a gente participa, sim, do planejamento reencarnatório. Não é como se tivesse a decisão final, sabe? Mas a gente pede, a gente escolhe. Os espíritos que não têm essa condição são aqueles que têm as reencarnações compulsórias, sabe? Que eles não querem reencarnar, na verdade. Porque como eles estão em situações muito difíceis, as reencarnações deles também vão ser difíceis, né? Vão passar por processos dolorosos. Então, são reencarnações compulsórias. É como se eles fossem
né, obrigados a reencarnar para sair da estagnação, né? Mas no nosso nível, a gente participa sim. Então, e os mentores dão orientações, né? Inclusive, um caso que eu apresentei, porque assim, eles têm vários casos, né, nesse livro Céu e Inferno aí. Eu apresentei um caso de um espírito que ele era um espírito de muita sabedoria, e ele veio numa reencarnação lá na antiguidade, né, muito abastado, e ele falhou. Então, na próxima, ele pediu para vir na pobreza, né? Mas ele conservava o orgulho, então ele falhou de novo. E aí ele ficou séculos, né? E nos dois processos, ele ficou muitos séculos no plano espiritual para se recuperar. Quando ele se recuperou dessa, ele pediu novamente para vir como rico, né? Para poder compensar tudo que ele tinha errado. E os mentores dele orientaram que ele ainda não estava pronto, né? Só que eles consideram o seguinte, que não está pronto, mas existe uma possibilidade de êxito, né? A possibilidade dele falhar era muito grande, mas existia a possibilidade de êxito se ele se dedicasse. E mesmo que ele falhasse, aquela falha era um aprendizado também para o espírito, então permitiram. Mas eu quero dizer assim, ele vinha já várias reencarnações solicitando, né, o tipo de reencarnação que ele queria. Aí ele veio como um príncipe, né? E aí foi pior, né? Porque ele já tinha um nível de consciência, tinha muita sabedoria, veio como príncipe, era um príncipe carrasco. Quando ele desencarnou, aí ele se afundou, né? E foi quando ele deu essa comunicação lá no grupo de Kardec, né? Explicando tudo isso, né? Que a espiritualidade tinha aconselhado, que ele não seguiu a orientação, porque ele ainda era muito orgulhoso, o próprio orgulho dele fez ele crer que ele tinha condições, né? De passar por aquela reencarnação da riqueza, que costuma ser mais difícil que a da pobreza, né? Aí é isso, passar a palavra, porque tem mais alguém que levantou a mão. Pode falar, Jay. Só queria pegar justamente esse gancho da Cibele, que é assim mesmo com os livros que eu li, entendeu? No nosso caso, como a Cibele acabou de falar, nós podemos sim escolher, e nossos mentores poderão nos orientar, tal como está aqui nessa parte, dessa que ela vai se encarnar, e está dando orientações a ela. Agora, aquilo que a Cibele acabou de falar, os que são compulsórios, não tem como. E eles não querem vir porque eles sabem do sofrimento que eles vão passar. E eles não têm interferência no que eles vão sofrer, porque eles têm que passar por aquilo, como ela falou desse príncipe. E outro detalhe, às vezes, em uma encarnação, quando você pisa na bola legal, são séculos para você restabelecer aquela encarnação perdida. Eu falei isso já com vocês, que no século X e século XI, eu fui alcoólatra. Até hoje, um século, 1000 anos, ainda sofro efeitos de uma encarnação como alcoólatra. Entende? Isso aí não é assim como a gente passou a esponja e desapareceu. Não, porque você destrói toda uma estrutura do teu corpo perispiritual e ele tem que ser recomposto. É só isso que eu queria falar. Vou continuar, então. Mas alguém quer falar alguma coisa? Um novo companheiro endereçou-me a expressivo olhar e disse: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea. Tornou ela. Deixa eu subir mais aqui. Tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios
e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações dos órgãos do corpo humano. Posso falar uma coisa? Pode. Só que coisa interessante. Não, desculpa, não estou interessada em um corpo de Vênus. Para a gente aqui, a gente desenha, até Joana de Ângeles, não sei se você já viu as imagens de Joana de Ângeles, que mulher bonita? Tu já viu Jesus, como ele se aparece todo lindo, todo, na aparência, estou falando da aparência física. Será que aí esses dias os cientistas, que agora já têm esses estudos, né, mostrou como seria o rosto de Jesus em função da raça judia, aquela região ali, não é louro de cabelo tal, não, mostrou um cara como eles, e aí é feio. E as pessoas negligenciaram aquela imagem porque Jesus é lindo. Assim como Joana de Ângeles, já está aparecendo, não sei se ela era linda ou não, mas aquilo está falando, porque essa prova é uma prova difícil. Do corpo físico, tanto para o homem como para a mulher, como a prova da riqueza, entende? E eles já não precisam mais passar por essa prova, porque eles já atingiram a iluminação. Então, para que ele vai se submeter à prova da mulher de Vênus, se ela já passou por essa prova? Entendeu? Para que você vai ser submetido a isso? Não tem lógica. É isso que eu queria falar. Deixa eu voltar para onde eu estava, porque eu subi um pouquinho para ir para a parte onde estava o Jair tinha lido. Admirava, tomando de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço da reencarnação. Quando o meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente, não se encontram as afecções diretamente relacionadas ao psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera da de atividades vulgares, das lutas físicas, imagine o campo enorme de observação que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem, todos os dias, milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas. Dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, pode falar. Deixa eu só terminar. Desculpa, falha minha. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia só terminar a frase, mas pode continuar. Não, pode. Bom, Oi? Desculpa, esse livro foi escrito uns 70 anos atrás ou mais. Sim. Então, o que eles falam aqui? As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Olha só. O que nós temos hoje em dia? Essas pessoas, como é que o nome que ingere muito comprimido? Como é que é o nome dessa doença? Porque ele está falando de doenças psíquicas aqui, né? Que naquela época não estava tão desenvolvida como estamos hoje. Como é que o nome é? Essa pessoa que toma remédio compulsivamente, que eles tomam remédio que eles se sentem que estão com aquela doença X. Hipocondríaco. O que acontece? Nós tivemos um exemplo, por exemplo, dos antibióticos que tiveram que ser suspensos. Hoje em dia, para você procurar comprar um remédio, conforme for, você tem que ir no médico. Porque essa aqui ficou disseminada. Então, para a pessoa parar um pouco essa doença hipocondríaca, já restringiram os tarja pretos e companhia limitada.
E outro detalhe também que ele está falando aqui, que hoje em dia, dessa tecnologia que nós temos, do psiquismo. Psiquismo, que é sentido dessas pessoas que têm uma aparência X e querem ficar com a aparência Y. Então, se submete ao corpo a processos, sabe, de cirurgia plástica, que naquela época nem pensar tal da cirurgia plástica existia, né? Por isso que eu estou querendo fazer esse link, porque nesses 70 anos, isso aqui tudo se materializou. Nós temos hipocondríaco e nós temos as pessoas que fazem essas cirurgias plásticas e ficam todas deformadas. A mente dela, quer dizer, o corpo, a aparência dela está mostrando quanto é deturpada a mente dela. Porque a pessoa com aqueles lábios, aquele tipo de olho, seja lá o que for, aquilo ali não é uma realidade, a realidade é na cabeça dela, entende? É isso só que eu queria falar. Uma coisa que eu achei interessante desse parágrafo que a gente leu é justamente com relação ao psiquismo, o poder que o psiquismo tem de melhorar uma situação do corpo físico ou piorar. Como você encara todas as coisas que vão acontecendo. Porque você pode adoecer profundamente a partir da sua mente, você pode levar a uma deteriorização do seu corpo, como você pode estabelecer a cura também. Né? Você tem uma doença gravíssima e só a mente que levou a isso, não é isso que eu estou querendo falar. Você tem um potencial de cura maior quando você está com um equilíbrio melhor mental, quando você tem fé também, que te ajuda a um equilíbrio dessas energias, né? Porque o desequilíbrio das nossas energias geram doenças também. Como a gente manter um melhor equilíbrio dessas energias também caminha para a cura. Pode falar, Jair. Justamente isso, por isso que ele está falando aqui, olha só. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá suas ações profissionais ao simples fornecimento de indicações técnicas, remédio. Hoje em dia, quando eu estava no hospital, existe uma gama de profissões que está também ligada à parte espiritual, de melhoria do seu bem-estar espiritual. Isso tudo que você acabou de falar aí, essa tecnologia já está envolvido nos médicos. Tem muitos médicos espíritas, porque pela profissão dele, eles começam já a ver que existe uma coisa além daquilo, como ele está falando aqui, indicações técnicas, porque é muita perfeição, então ele já toma a parte da inteligência dele, vem sinalizando que isso aí não pode ser assim, fruto do acaso. É só isso pelo menos o que eu vejo, tá? Isso só que eu queria falar. Inclusive, já em algumas faculdades de medicina já tem uma área de espiritualidade, que faz com que as pessoas abram a sua visão, né? Para não ser uma coisa só curativa a partir de medicamentos, mas assim, do campo mental, do campo espiritual, tudo se interligando para ter realmente um processo maior, melhor. E a tendência é que isso se expanda, né, para todas as universidades. Aqui está semeado em alguns lugares, aqui no Brasil, estou falando, e lá fora também já tem bastante.